tem uma conclusão, e isso é conclusão porque ele colocou dessa forma. Ai, foi o Paulo Angione? Acho que foi. O Paulo fala que o teu pai trouxe duas coisas muito importantes para dentro do Vasco, a partir da entrada dele ali como assessor e passar a representar o Vasco nas federações. Uma voz ativa que o Vasco não tinha, era um clube meio que aceitava as coisas e a dupla Fla-Flu meio que mandava e desmandava na federação. E ele fala também que é um sentimento de vascainidade, essa coisa mais de confronto. E aqui eu queria pegar uma discussão que tá, gostando a gente ou não, ela tá acontecendo. Vou até mudar a minha pergunta. Uma discussão que tá acontecendo muito hoje, que tem a ver com o documentário, digamos assim, é o seguinte: o documentário diz que os clubes mais prestigiados, digamos, à época, eram o Flamengo e o Fluminense. O teu pai usa da estratégia de bater no Flamengo, de peitar o Flamengo para ele querer brigar com o grande e ele tomar o holofote. Algumas pessoas concluem que esse ódio, que essa raiva que o Fluminense passou a ter do Vasco, do tempo pra cá, é como se o Vasco tivesse tomado um local que um dia já foi do Fluminense, de rivalizar como o maior clássico do Rio. E a gente passou a ver discussão, inclusive o Lance fez uma matéria há alguns meses atrás, antes do Fluminense ganhar a Libertadores, de se o Fluminense ganhar a Libertadores, ele já é maior que o Vasco, tá no mesmo tamanho, e a gente, concordando ou não, essa discussão tá rolando. Acho ainda que o Vasco é maior que o Fluminense, mas também vejo que tá próximo. Essa distância que já foi maior, ela deu uma encurtada. Mas eu queria te ouvir sobre isso. Tu enxerga dessa forma, porque o documentário coloca como sempre se o Flamengo foi sempre o maior, e aí a briga é sempre de quem é o segundo, e teu pai usou do artifício de vou brigar com o maior pra mim ser grande também, etc. Como é que tu faz essa análise e tu dá a tua opinião nessa briga de Vasco e Fluminense hoje aí? Então, você, quando você vai analisar se um clube é maior que o outro, você tem que escolher o critério que você está fazendo para analisar isso. Você pode usar qualquer critério, você não vai nunca chegar numa posição de que o Fluminense é maior que o Vasco. Nunca. Em nenhum período histórico. Desde a sua fundação, o Vasco já nasceu maior que o Fluminense. Porque é uma questão de o que o Fluminense tinha mais que o Vasco. Você tem que entender. Tem mais títulos? Não tem. Tem mais torcida? Não tem. Tem mais representatividade? Não tem. Isso é inegável nos contratos, nas mesas que você senta. Quem é o clube que tem mais audiência na televisão? Quem é o clube que a televisão quer pagar mais? Quem é o clube que a televisão exige que esteja lá? Quem é o clube que tem mais torcedores? Quem é o clube que vende mais camisa? Isso aí é... Agora, aí você pode achar, em títulos, você pode ter um time que você diz que é maior que o outro por questão de títulos. Também não tem mais. Ainda falta algumas coisas para ele conquistar, para ele ter mais títulos que o Vasco. Pode ser que ele um dia tenha mais títulos que o Vasco. Agora, ser maior que o Vasco como instituição, nunca vai ser. Nunca, não tem essa condição. Nem nunca vai ter. Agora, ele pode ter o seguinte, mais representatividade que o Vasco, que é o que ele tinha. Ele com um tamanho pequenininho, ele tinha mais força e mais poder que o Vasco. Que o poder não é dado a quem é grande. Às vezes você não é muito grande, você tem muito poder. E é o que o Fluminense tinha. E que o Fluminense amassava o Vasco, ele tinha poder. Ele tinha a mão dele dentro da estrutura de poder do futebol. E hoje em dia está crescendo. Está crescendo porque o Mário é muito habilidoso. O Mário sabe fazer, é um cara muito habilidoso. Está crescendo a rede de influência dele. E está com muito poder. O Vasco precisa realmente se reposicionar em relação a isso. E o Vasco perdeu muito. E o que o Eurico fez foi exatamente isso. O Vasco era muito grande antes do Eurico já. Em termos de torcida, em termos de alcance. Só que o Vasco não tinha representatividade nenhuma. O Vasco era dominado por uma elite. O Fluminense era uma elite que dominava, junto com o Flamengo. E o que o Eurico fez foi botar o Vasco no lugar dele. Fazer com que o Vasco fosse ouvido, porque o Vasco tinha um tamanho que merecia ser ouvido. Só que isso tinha que ser na força, na guerra, na porrada. E aí acaba que você cria muitas inimizades, acaba que você toma decisões que não são as politicamente corretas, acaba que você desagrada muita gente. Isso a longo prazo te traz consequências. Mas o Vasco sofreu toda uma perseguição porque o Vasco foi colocado num lugar que não era dele. A grande dificuldade do cara jovem entender o Eurico é porque o cara jovem não vivenciou toda essa luta. O cara jovem não viu o Vasco sendo perseguido, maltratado, desrespeitado pelos outros clubes. Não viu o Vasco que passou a ser respeitado quando o Eurico entrou.
não viu o Vasco ganhando as conquistas que o Eurico conquistou. Então ele só viu o Vasco na fase depois de declínio do Eurico, de força do Eurico política, na fase de pós-perseguição. Que as pessoas também confundem muito. Ah, o Eurico vice-presidente era bom e o Eurico presidente era ruim. Não é essa análise que tem que ser feita. A análise tem que ser feita assim, o Eurico antes da guerra era bom e pós-guerra não conseguiu fazer o que ele fazia antes. Porque ele perdeu força por conta da perseguição que ele enfrentou. Ele podia ser vice-presidente de futebol, presidente, qualquer cargo que ele ocupasse. Depois de uma ruptura total que ele teve com a mídia, uma perseguição da mídia declarada e assumida pela mídia, que a mídia assumiu isso agora no documentário, que perseguiu realmente o Eurico. Então, ele não é que ele, como presidente, não conseguiu entregar o que ele entregava como VP. É que após a briga, ele não conseguia mais entregar o que ele entregava antes da briga. Essa que é a grande questão. Apesar de ter entregue muita coisa. O Eurico ainda continuou com muita representatividade mesmo com toda essa guerra. Mas é lógico que os títulos não vieram. E os títulos é que marcam. Aí você começa a não ganhar títulos, você começa a não ter essa marca na cabeça do jovem. Então o jovem tinha... Por isso até muito que eu queria fazer o documentário. É para as pessoas verem que o Eurico não era só aquilo que a mídia colocou. Muita gente só tinha uma visão do Eurico do que a mídia colocou após o período de perseguição. Tem que ver o que o Eurico era antes, o que o Eurico fez antes e o que levou a mídia a perseguir o Eurico. Que não foi só a questão do SBT, que é uma outra mentira que as pessoas não entendem. A mídia passou a perseguir o Eurico porque ele colocou o Vasco no lugar que as pessoas não queriam que o Vasco estivesse. Então ela aproveitou uma oportunidade de uma briga que o Eurico teve com a Globo e todos eles se juntaram, que era para não deixar com que o Eurico colocasse o Vasco como dominante no cenário do futebol brasileiro. O Eurico botou o Vasco dominando o cenário do futebol brasileiro, dominando todas as ações, determinando quais as competições iam ser disputadas, determinando como as competições iam ser feitas, determinando como os contratos iam ser assinados com a televisão, determinando efetivamente tudo o que acontecia no futebol brasileiro. O Vasco era dominante no futebol brasileiro. E isso incomodava muita gente, principalmente a dupla queridinha da mídia, Fla-Flu. Então, esse enfrentamento, quando ele tem esse enfrentamento com a Globo, e quando eles vêm para uma guerra, aí eles trazem todo esse ranço contra o Vasco que está nessa posição, e aí eles vêm perseguir não só o Eurico, mas perseguir o Vasco para tirar o Vasco dessa posição dominante.